Bússola da tua alma. Renascer no clã Uchiha durante a Era dos Estados Combatentes é surpreendentemente idílico, desde que você não se importe com trabalho duro e seja jovem demais para conhecer as pessoas que realmente estão morrendo. Mas a inocência nunca dura, e tentar ajudar a família a sobreviver é um caminho repleto de armadilhas, surpresas e distrações de última hora. Capítulo 8. Se perguntassem sobre o grande destaque do ano, naquele inverno em que ela completou 18 anos, Kita provavelmente diria que foi ganhar, no início do verão, um conjunto de yukata com padrão de dragão, presente de Madara. O que talvez seja um pouco clichê, mas foi um ano difícil. Obaba Ryoba engravidou de novo logo após o nascimento de Yasakatone. Shironushi nasceu em outubro. A política interna do clã entrou numa espiral descendente de discussões mesquinhas e orgulho rancoroso, ferindo tanto os instigadores quanto os alvos. Madara e Izuna perceberam que ser plenamente treinado no uso correto do manji só atrasa a deterioração, em vez de impedi-la de vez. E o irmão mais novo de Kita, Jinen, fugiu para a floresta com um bufar, mesmo sabendo que não devia, e foi atacado por um tigre. Ele teve sorte de sobreviver, mas o garoto de 6 anos agora carrega cicatrizes incapacitantes, perdeu metade dos dedos de uma das mãos e mal consegue andar. Nunca mais vai conseguir fazer selos de mão para técnicas de chakra. Não ajuda o fato de que a culpa é dele e ele sabe disso. Midori comenta sobre os gritos frequentes e as crises apáticas. Em particular, Kita acha que parte disso também é culpa da mamãe por mimar tanto o garoto. Nenhuma das irmãs faria aquilo. Todas foram ensinadas melhor. Mas mamãe sempre cedia a Jinen, e então ele sempre escapava ileso. Bem, até agora. As coisas talvez mudem, agora que mamãe e Jinen viram as consequências de uma permissividade tão perigosa. Iori disse a ela, depois da cirurgia, que, sem os selos, sem as bandagens seladas carregadas pela equipe da Guarda Nacional, que patrulhava a área porque a guarda externa, ou Tuard, tinha visto fezes de tigre, Jinen com certeza teria morrido. Mordidas e garras de tigre não têm nada de higiênicas, e os selos de coagulação de sangue que Kita criou no início da primavera impediram que ele sangrasse até a morte. Tekari tem só 2 anos. Tomara que mamãe seja mais firme com ele e que ele não precise passar por um aviso tão cruel. Claro, houve outras coisas boas. Os oleiros experientes, persuadidos a viver com o clã Uchiha, assumiram o ensino de 2 aprendizes. Agora existem novas técnicas de fogo específicas para queimar grés e porcelana. Os selos de caixa bentô de Kita também foram modificados para manter os fornos em temperatura estável com custo mínimo de combustível. Primeiro, retendo mais calor dentro do forno. Segundo, criando o equivalente a um termostato, armazenando o calor excedente no espaço de vedação e liberando de volta conforme a temperatura é elevada ou reduzida de propósito. Isso permite cozer porcelana com eficácia e criar esmaltes específicos. E, sem dúvida, há uma lacuna no mercado para tigelas de chá queimadas por Shinobi, junto com todo tipo de outros itens queimados por Shinobi. Ter cerâmica do clã é motivo de orgulho. Agora todo mundo no clã está comprando e encomendando itens internamente, em vez de comprar de forasteiros. Nem todos os esmaltes ainda saem de forma consistente, mas estão encontrando lar para todos eles, porque o caráter ocasionalmente aleatório da arte do oleiro não os torna menos úteis. Pelo contrário, eles até exemplificam a estética wabi-sabi. Mesmo assim, Kita está quase exausta. Ela não consegue fazer tudo, mas trazer gente para delegar parece gerar mais trabalho, não menos. Ela tem aprendizes de selamento agora, 2 jovens da guarda externa, que estão aprendendo a fazer o próprio carvão e tinta e treinando caligrafia, para que ela possa delegar a eles os selos de desenho. Escolheu os 2 porque entendem o raciocínio dela e como seus selos funcionam, mas Kita não sabe se algum dia eles serão tão criativos assim. Uchiha frequentemente não são. E desenvolver o Sharingan parece prejudicar ainda mais a imaginação. Ela suspeita de que ter memória perfeita faz a ideia de inovação e melhoria soar absurda. Afinal, se você já consegue fazer perfeitamente e aprendeu em segundos, por que mudaria o método? Mas, na verdade, a pior coisa daquele ano era como as táticas dos Senju tinham se distorcido por completo. Eles já não atacavam a fronteira do clã, possivelmente por causa dos selos nos prédios do complexo que impediam Tobirama de medir os números com precisão.
Em vez disso, miravam esquadrões em missão. Bem, na maior parte do tempo, esquadrões voltando de missão, junto com caravanas comerciais em retorno, o que era ainda pior. Isso podia ser consequência de as ações de Kita terem protegido o clã do alcance sensorial de Tobirama, ou então de terem criado problemas entre ele e o pai por causa daquela cerimônia do chá. Agora Madara e Izuna viviam de prontidão, junto de alguns esquadrões de elite da guarda externa, rondando logo além das fronteiras das terras do clã com invocadores e sensores, tentando encontrar os membros que estavam chegando para expulsar o Senju. Kita estava trabalhando em vedações direcionais de alarme, mas era um processo lento quando ela não tinha tempo para se dedicar só ao projeto. Talvez um mapa de referência ajudasse. E, claro, Tobirama estava em muitas dessas equipes de emboscada. Hashirama inevitavelmente aparecia sempre que Madara entrava numa luta. Então ambos os filhos de Tajima-sama estavam irritados com a mudança de tática. Izuna, em particular, falava alto sobre como os Senju eram pouco confiáveis e como era óbvio que todo mundo queria obliterar completamente os Uchiha. Kita podia apontar que, sim, os dois Senju estavam seguindo ordens do pai, mas já conhecia Izuna o bastante para perceber quando ele só reclamava por reclamar. Sério, porém. Foi um ano ruim. E os Senju claramente não pretendiam parar de lutar durante o inverno, também. A flor de ameixeira voltou a florescer, e Madara queria estar em casa com Kita, sentados no engava, a varanda de madeira, bem enrolados no calor, tomando chá e aproveitando a beleza das flores contra o céu de inverno. Mas, em vez disso, ele mantinha Shirama à distância com seu Susanoo enquanto o resto do esquadrão empacotava os corpos dos membros do clã pegos numa emboscada Senju, no caminho de volta de uma viagem comercial à costa. Eles enfiavam as bolsas de guarda-chuva com suprimentos nas próprias costas, erguiam os feridos por cima dos ombros e debaixo dos braços e corriam o mais rápido que podiam para escapar de uma luta que escalava depressa. Izuna estava longe, a oeste, encontrando uma caravana comercial que vinha do País do Vento. A guarda externa estava tão sobrecarregada que a Guarda Nacional vinha se juntando às patrulhas ao redor das fronteiras. Madara tinha certeza de que o clã já estava enviando reforços e que uma das equipes médicas recém-formadas viria até ali numa corrida. Os selos de alarme em camadas de Kita, ligados ao mapa na parede da sede da guarda externa, eram uma bênção, e eram desde o primeiro dia em que ela montara tudo. Assim como o sistema de campainha embutido, que avisava outros membros da guarda externa em campo, para que soubessem se Tobirama ou Hashirama já tinham sido vistos em algum lugar. Mas isso era boa notícia apenas para os feridos e para quem fugia. Madara teria de se salvar. Madara estava tão irritado com os Senju por mirarem membros civis do clã. Os Uchiha não faziam isso. Eles não rondavam as fronteiras do território Senju caçando mercadores para capturar. Aquilo tinha toda a cara de plano do Tobirama, porque Butsuma não era criativo o suficiente para uma coisa dessas. Tobirama não estava ali, mas Hashirama, sim. E o idiota sempre foi capaz de aguentar tudo que Madara jogava nele. Então ele não ia se dar ao trabalho de conter nada. Nada mesmo. Kita se sentia consumida até os ossos pelas escaramuças intermináveis. A nova estratégia dos Senju estava interferindo nas linhas de suprimento, e os que morriam por causa disso eram, em sua maioria, aqueles que nunca foram treinados para defender o clã. Tinham sido treinados para se proteger, sim, mas não para o campo de batalha. O dever deles era alimentar o clã, abastecer o clã. E agora não conseguiam mais. A única graça dessa mudança era que todos os Uchiha carregavam bolsas de guarda-chuva agora, então nenhum dinheiro ou mercadoria obtida em troca se perderá ou se danificara. Muitos morreram por isso, mas o clã continuava alimentado e abastecido. Não era, de forma alguma, uma troca equivalente ou aceitável. Gente demais tinha morrido. Houve 30 funerais desde o Ano Novo. O ramo comercial do clã se desfez por completo, a maior parte dos sobreviventes se juntou à guarda externa. Agora a guarda externa teria de montar equipes armadas para missões comerciais, misturando guerreiros veteranos com negociadores astutos, para não ser surpreendida pelos Senju e ainda assim manter o clã alimentado e provido. Os que não queriam lutar, ou eram jovens demais, ou feridos demais, tentavam encontrar um lugar para si dentro do clã. Não era fácil.
Eles tinham passado de provedores a fardos, sua prosperidade desmanchando em menos de um ano conforme seus números eram reduzidos à metade. E a maioria nem tinha o prestígio de pertencer a uma linhagem estabelecida. Era por isso que tinham ido para o comércio em primeiro lugar. Madara perderá quase toda a família extensa do lado da mãe, e isso pesava nele de um jeito terrível. Izuna não estava em situação melhor. Na verdade, nem era mais que escarmuça. Os Uchiha tinham perdido gente demais, sobretudo pessoas que jamais imaginaram perder daquele jeito, e cada luta escalava, em vez de alguém tentar recuar. Bem, a menos que houvesse feridos a defender. As equipes médicas de Iori, de algum modo, tinham se inspirado nas capacidades de autocura de Hashirama e desenvolvido uma técnica de chakra em que permitia certo grau de regeneração rápida de tecido. Ainda não era muito útil para feridas no abdômen ou dano em órgãos. Eram complicados demais, e ninguém no clã sabia o suficiente sobre o corpo humano para curar direito. Mesmo com um fluxo constante de pacientes e membros da guarda externa fatalmente feridos dando permissão para que os curandeiros experimentassem na remota esperança de um avanço. Mas perda de sangue e dano muscular agora eram correções fáceis, e ossos quebrados podiam ser curados muito mais rápido. Era uma técnica que consumia muito chakra, e às vezes as pessoas precisavam voltar para tratar efeitos colaterais inesperados, mas funcionava. Menos gente morria. E havia pessoas em busca de bons livros de anatomia, para que os médicos pudessem melhorar sem arriscar a vida dos pacientes. Ainda assim, Iori socou várias pessoas por imprudência. Só porque agora estavam melhores em consertar, não significava que estava liberado partir para investidas suicidas. Era julho, e mamãe estava morta. Morta. Morta pouco depois de trazer 2 meninas ao mundo. Kita improvisou um selo para colocar as próprias glândulas mamárias em funcionamento e assumiu os bebês sem cerimônia. Papai e vovó já tinham o bastante no prato com Tateshina, Naka, Jinen, Tekari e Kinu. E, sem sequer ter passado pela parte divertida de conceber, Kita foi arremessada de cabeça na maternidade. Kita acha que mamãe morreu do que ela se lembra de ter ouvido chamarem de eclâmpsia, mas não há nada que possa fazer. Ela nunca estudou aquilo. Não sabe nada além de que, às vezes, simplesmente acontece. Ela sabe o bastante para saber que o selo de leite materno teria efeitos estranhos no humor, por condensar em 24 horas algo que deveria levar meses, mas também não conhece os mecanismos exatos. Só sabe que funcionaria, que precisava fazer, e que a dor e a fome valiam a pena. Midori voltou para casa para ajudar papai, e Naka veio apoiar Kita em seu lugar. Naka ainda não tinha conquistado a maestria nos casacos de retalhos do clã, então agora Kita tinha uma aprendiz de quase 13 anos para ensinar patchwork e bordado, além de uma menina de quase 8 que já estava sendo ensinada a usar chakra e shuriken pelos irmãos mais velhos, 3 aprendizes de selamento, 2 deles novos, porque um dos originais estava morto e Sanozawa Sensei também, e, por cima de tudo, gêmeas recém-nascidas. Gêmeas que ela ainda precisava nomear. Kita estava tão cansada. Madara tentava ajudar. Queria ajudar, desesperadamente, mas passava quase todos os dias no campo e muitas noites também. E, quando voltava para casa, quase sempre estava tão exausto que só queria dormir. O que, com 2 bebês no salão do clã, era um desafio. Kita fez algo estranho com selos no canto do quarto, onde ficava a caixa acolchoada em que as gêmeas dormiam, de modo que só ela conseguia ouvir o choro delas à noite. Isso ajudava, e ele era grato. Mas, na prática, só significava que Kita não estava dormindo o suficiente. Kita estava dormindo tão pouco que começava a ficar estranha. Madara tomou para si a tarefa de delegar os aprendizes de selamento ao Yamizu Sensei, sucessor de Sanozawa Sensei, que conhecia os selos de Kita o bastante para supervisioná-los, e de arranjar para Shidorioba ficar de olho em Benten durante o dia. Ainda assim, Kita ficou com 2 bebês e uma irmãzinha para ensinar um ofício, mas pelo menos parecia mais administrável do que antes. Especialmente com Naka-chan assumindo parte da cozinha. Na próxima vez que ele esteve no salão, quase 2 semanas depois, Kita o informou de que, sim, ele tinha ajudado. O que também ajudou Madara a se sentir melhor.
Obabarioba disse que Kita agora cochilava de dia, e isso lembrou Madara dos veteranos da guarda externa, tão acostumados a serem chamados a qualquer hora que dormiam sempre que não estavam lutando ou comendo. Era um cronograma punitivo para todo mundo. Madara nem sabia se Kita já tinha assimilado a morte da mãe. Ela, com certeza, não chorara no funeral, 6 semanas antes. Ele queria estar em casa, apoiando-a, precisava estar em casa, apoiando-a. Mas os Senju continuavam sendo um tormento, e então ele tinha de lutar. Ele odiava aquilo. Os olhos dele doíam quase o tempo todo agora, e ele sabia que já não enxergava tão bem quanto antes. Só queria que Butsuma morresse para que toda aquela desgraça acabasse. Ele vira mais membros do clã mortos naquele ano do que em vários anos anteriores combinados. E estava cansado. As gêmeas tinham nomes agora. A de rosto mais arredondado era Zami, e a de membros mais longos era Toshi. Cardo e ponta de flecha. Nomes de planta, mas pelo menos não era Naka. Kita nunca ia dar esse nome a uma criança. Já havia Naka demais entre os Uchiha, a ponto de muitos serem chamados por apelidos da guarda externa ou identificados pelos pais, irmãos ou cônjuges, o que era terrível. Ser identificado pela profissão não era muito melhor. A irmãzinha dela era Naka fazedora de casacos. Hoje, Kita pegou um Senju tentando se infiltrar no complexo do clã, prendeu o chakra dele e o jogou no chiqueiro. Ele morreu gritando, e tudo o que ela conseguiu pensar foi, bem feito. Ela sabia que isso não era bom. Não encontrava energia para se importar. Do lado positivo, os anciãos estavam muito mais educados ultimamente. Talvez enxergassem que ela estava por um fio. Obabarioba finalmente reassumiu todas as funções da guarda doméstica, Omeguarde. Shironushi já tinha sido desmamada, e a mulher mais velha tinha muito mais tempo do que Kita. Tajima-sama estava ocupado demais para notar, provavelmente. Madara estava, de verdade, preocupado com Kita. Ele percebia que o pai também estava, o que era pior ainda. Mas Madara tinha de estar no campo de batalha. Tinha de enfrentar a Shirama enquanto Izuna enfrentava Tobirama e o pai enfrentava Butsuma. Ele dava tudo de si, mas não conseguia vencer a Shirama. Nunca vencer a Shirama. Não importava se lutava com ferocidade ou de forma mais contida. A Shirama sempre igualava. A Shirama realmente se importava com paz? Tantos Uchiha morreram nos últimos 2 anos, muito mais do que Senju, e a Shirama matou muitos deles. Toda vez que Madara avançava para a batalha, encontrava o suposto amigo de pé sobre os feridos e moribundos, membros sufocados por tábuas esmagando costelas, empalados por galhos atravessando órgãos vitais, lançados de lado por golpes que partiam a coluna. Ninguém morria rápido. E Madara se lembrava de cada último suspiro trêmulo com clareza vívida. Madara nunca era tão cruel quando pegava uma patrulha Senju. Seus inimigos morriam de modo rápido e limpo. Então, de repente, o pai se jogou contra a espada de Butsuma, arrancando a cabeça do Senju com o Tant, e Madara abandonou a Shirama para correr até ele. O cessar-fogo foi estranho e apressado, e Tobirama, graças aos deuses, falava mais sentido do que a Shirama. Madara não se importava. O pai dele sangrava em seus braços e ele precisava voltar para casa. Precisava levar todo mundo para casa. Madara conseguiu levar o pai até a equipe médica, mas não havia nada que pudessem fazer além de bloquear a dor. Então ele e Izuna passaram os últimos minutos do pai ajoelhados ao lado dele, alimentando-o com chakra, para que ele participasse de um genjutsu compartilhado. Um genjutsu que permitia dizer muito mais do que palavras jamais permitiriam, e transmitir uma quantidade vasta de informações sobre o clã e a guarda externa, parte dela claramente mais antiga do que o próprio Madara. Informações que o avô devia ter dado ao pai, ou que o bisavô dera ao avô. Tanta coisa que Madara ainda precisaria rever depois, mas também encerramento. O pai removerá Butsuma. Madara nunca mais precisaria mandar alguém lutar contra ele. E o que ele faria com o clã, e com a guerra interminável contra os Senju, agora estava em suas próprias mãos. Nas mãos dele e nas de Hashirama. O pai o alertou para fazer de Kita sua prioridade. Havia tantas formas de um Uchiha quebrar, e sua noiva estava perigosamente perto dessa linha.
Era por isso que Izuna estava incluído no Genjutsu. Ele teria de assumir deveres na guarda externa enquanto Madara garantia que os Uchiha ainda teriam, na primavera, uma mestra de selos, uma fazedora de casacos e uma chefe da guarda doméstica. Madara, pessoalmente, estava mais preocupado com não ter uma noiva. Kita era preciosa por si mesma, não apenas pelo que trazia ao clã. Ela era uma pessoa por direito próprio. Uma pessoa que ele amava tanto quanto amava Izuna. O pai morreu. Madara deixou o corpo com o irmão e os médicos para prepararem o funeral e caminhou para casa. Estava subindo o caminho até o salão do clã quando percebeu que ainda estava coberto do sangue do pai. Então Kita saltou do engave e atravessou o jardim descalça para encontrá-lo. Madara. Kita. O que ele dizia? Otsama morreu. Ela ficou completamente perdida. O que mais ele dizia? Senju Butsuma também está morto. Nós temos um cessar-fogo. Kita desabou em lágrimas e se atirou nele. Coberto de sangue pegajoso, os braços cheios da noiva em prantos, teria sido a primeira vez que ela chorava desde a morte da mãe? Ele estivera longe demais. Madara não sabia o que fazer. Então se sentou no banco do jardim e a segurou com força, ignorando o escarlate enferrujado da vida do pai espalhado por toda a parte. Não havia mais nada a fazer. As emoções dela escorriam como o pus de uma ferida infeccionada, mas isso era melhor do que o vazio dos últimos meses. Era mais saudável. Ela finalmente estava de luto, finalmente reconhecendo que perderá. Madara percebeu, de súbito, quando as lágrimas dela se misturaram ao sangue do pai, que o pai estava morto. Morto. E agora Madara era o chefe da guarda externa. Agora era responsável pelo sustento e pela proteção do clã, assim como Kita era responsável pela indústria e pelo bem-estar do clã. Ele apoiou o rosto no topo da cabeça da amada e deixou que suas lágrimas se juntassem às dela. Tudo doía. Tudo. Era demais. Mamãe. O coração dela. Ela tinha acabado de matar aquele Senju do jeito mais cruel que conseguiu imaginar, e ainda via o rosto dele no instante em que percebeu o que ela faria. Mamãe. Os olhos dela ardiam e ela não conseguia parar de chorar. O funeral de Tajima aconteceu. O cessar-fogo se estendeu. Kita começou a recolher os pedaços da própria vida. Ela teceu a seda que fiara. Convidou amigos para virem, para que todos fizessem seus concertos e sua escrita juntos, em vez de separados. Ensinou Naka um novo ponto de bordado e abraçou a irmãzinha com força. Abraçou Benten e elogiou sua destreza crescente e as habilidades de chakra. Escreveu aos amigos fora do clã, agora que mandar cartas pessoais diretamente não arriscava a vida do mensageiro nem ficava tão atrasado por intermediários a ponto de demorar 3 meses para chegar. Ela se dedicou às 2 filhas adotivas e ensinou Madara a lidar com bebês. Ele estava em casa todos os dias agora, determinado a ajudá-la como pudesse. Kita suspeitava que ter tarefas o ajudava a atravessar o próprio luto, então ensinou a ele a trocar fraldas e as coisas que acalmavam bebês chorando quando não estavam com fome nem desconfortáveis. Doía de um jeito bom vê-lo balançar de leve na ponta dos pés e cantarolar para uma das gêmeas, projetando cuidado sobre ela. Ter ajuda para criá-las. Vê-lo se iluminar quando elas o recebiam com um sorriso. Madara, ela disse, numa tarde nevada de fevereiro, enquanto estavam agasalhados no engava com as meninas, vendo Izuna e Ikaku serem completamente esmagados numa guerra de bolas de neve por Ijiri, Hidaka, Benten, Midori e Naka, todos juntos. Sim, Kita. Eu te amo. A expressão no rosto dele era como se ela tivesse acabado de lhe dar o melhor presente de toda a vida. Era primavera e eles não estavam em guerra. Soava um pouco irreal. Aquilo não acontecia desde que Madara tinha 17 anos, 5 longos anos antes. O clã era uma sombra do que fora, mas ele estava determinado a ajudá-los a voltar. Determinado a tentar, ao menos. O clã já não tinha um ramo comercial, então era mais uma responsabilidade que a guarda externa teria de assumir. Madara delegou essa parte das tarefas ao primo Obiero, que, junto da esposa e do filho pequeno, era um dos poucos parentes do lado materno ainda vivos.
Nos últimos 2 anos de guerra, mais de 100 Uchiha morreram, a maioria nem era da guarda externa. Era por isso que a guarda doméstica agora treinava todo mundo, independentemente de inclinação ou profissão. Mulheres e crianças, idosos e aleijados, todos tinham de saber lutar no padrão da guarda doméstica, não apenas em padrão de autodefesa. Doía no coração de Madara ver a pequena Benten brandindo com determinação a mini Naginata. Ela fizera 8 anos no outono passado, mas já aprendia a lutar fazia 18 meses. Ele queria algo melhor para sua família. Sonhara com paz e um tempo em que crianças não precisassem aprender a lutar. Mas, ultimamente, ele mal conseguia enxergar esse futuro. Não sabia onde a esperança tinha ido. Para algum lugar muito, muito distante, junto de todos os primos mortos, que nunca foram treinados para o campo de batalha, ainda assim, morreram em seus braços. Conforme a primavera se apagava em verão e as missões continuavam surpreendentemente livres de emboscadas Senju, começaram os problemas em casa. Madara reconhecia que, como chefe da guarda externa, tecnicamente não eram problemas dele, mas chegavam até ele de outras formas, por guerreiros irritados, por anciãos de mau humor, por discussões sobre onde vender o quê. O cansaço entranhado de 2 anos começava a ceder, e absolutamente todo mundo no clã tinha perdido ao menos um membro da família imediata, pai, mãe, irmão, filho. E todos queriam vingança contra o Senju. Madara fazia o possível, mas as pessoas se recusavam a reconhecer que, se atacassem os Senju agora, seria como o ano passado, só pior, porque desta vez eles teriam começado e os Senju se sentiriam justificados. Madara não conseguia explicar como a Shirama o superava, ou como Tobirama agora teria liberdade para mudar os posicionamentos de batalha Senju como quisesse. Ele tentava, mas ninguém entendia. Estavam cheios demais de fúria e culpa e queriam culpar os Senju, porque doía menos do que culpar a si mesmos. Madara não tinha essas ilusões. Sabia que era tão culpado por aquela guerra interminável quanto qualquer Senju. Não conseguia vencer a Shirama. E, a menos que conseguisse, ficaria à mercê do idiota. Era longe do ideal, e ele fazia tudo o que podia, mas não era um deus. Ele informou a todos, com firmeza e às vezes elevando a voz, que o clã não podia pagar uma guerra naquele momento. Precisavam de mais aço, de mais guerreiros treinados, de mais armadura e mais comida. O clã precisava crescer, ganhar mais, por quem restava para trabalhar em ofícios que sustentassem a guarda externa, porque guerra era cara e, quando estavam em luta constante com os Senju, não conseguiam aceitar tantas missões nem fazer tanto comércio. O clã cedeu a contragosto, mas Madara já sabia que aquilo voltaria na primavera seguinte. Ele precisava aproveitar a graça daquele ano. O que significava retomar contato diplomático com todos os clãs com quem o pai estivera ocupado demais para fazer algo além de escrever desde que estiveram na capital, 2 anos e uma vida atrás. Os aprendizes de Kita agora eram capazes de escrever os selos de impermeabilização ao fogo e de extinção de fogo. Talvez ele pudesse vender isso aos aliados? Bebês cresciam rápido. Toshi e Azami engatinhavam por todo canto em alta velocidade. Kita ajustara o selo de cinto que usará primeiro em Naka para que elas não caíssem da borda do Ingava. Elas também balbuciavam junto quando alguém cantava. E mostravam temperamentos dramaticamente diferentes. Toshi sentava e ouvia com avidez quando Kita tocava koto, cítara japonesa, até por meia hora. Azami pulava, gritava animada e sacudia os braços ao som por um tempo, antes de perder o interesse e tentar chamar a atenção de Kita. Izuna gostava de ser o tio divertido e brincar com Azami, que se deliciava com a atenção, enquanto Toshi ficava feliz em sentar no colo de Madara e se aninhar. As duas já a chamavam de Kaká e a Madara de Totó, o que fazia ele se debater, e Izuna zombava dizendo que eles precisavam casar logo antes que o povo começasse a falar. Kita não completaria 20 anos até o fim do ano, e sua cerimônia de maioridade seria no janeiro seguinte. Ela esperava que pudessem se casar assim que possível depois disso. Com a guerra e os bebês, ela e Madara não tinham tido nem tempo nem inclinação para aprofundar a intimidade entre eles, mas agora era algo que ela sabia que queria. As meninas já dormiam a noite inteira, também. Então eles tinham tempo e espaço. Ela sabia que ele queria, também. Dava para ver no jeito como ele a olhava.
Ela o amava por ser tão paciente com ela. Conforme a ideia de que os Senju não os atacariam a qualquer instante começava a se firmar, as pessoas voltaram a levar seus casacos a Kita para reparo. Bem, levar a Naka, na verdade. Grande parte do clã tinha um pé atrás com a ideia de subir até o salão do clã e pedir para a esposa do chefe da guarda externa em tudo, exceto no nome, consertar casacos manchados e mal cheirosos. Kita resolveu isso pagando para construírem uma oficina logo além do jardim do salão, nominalmente para experimentos de selamento, para que as crianças não entrassem por acidente, e trouxe Naka e Midori para fazer a maior parte do trabalho de negociação. Elas tinham razão. Kita não tinha tempo para manter mais do que os casacos de retalho de seda que as famílias principais das linhagens do clã usavam. Mas todo mundo merecia ter seu casaco na melhor condição possível, e as outras duas primas adultas de Kita, que faziam casacos estampados regulares, não deviam sofrer com uma carga esmagadora. Midori já era muito boa em costurar os selos do casaco, embora não gostasse. Naka tinha prática de sobra em descosturar, lavar, remendar, tingir de novo e recosturar. Para as duas, era estabilizador ter algo indispensável para fazer, e fazê-lo longe das lembranças ainda dolorosas de mamãe. Kita sentava com elas todos os dias, às vezes deixando Naka substituir uma seção de padrão ou refazer, sob sua supervisão, o bordado decorativo de um trecho do forro, mas, na maior parte, essa parte era Kita quem fazia. As pessoas também traziam casacos dos mortos para serem redimensionados para irmãos mais novos ou filhos. A maioria queria se agarrar às lembranças dos perdidos, em vez de vestir algo novo. Então havia muito molho, remendo, reforro e dobradura cuidadosa até o tamanho certo. Madara confiou a ela o casaco do pai para tirar o sangue. Ela tinha selos que removiam sangue de tecido agora, e Iori amava aquilo. Kita removeu o forro de retalhos inteiro do núcleo de lona, substituiu as seções rasgadas na frente e nas costas e costurou o forro num núcleo novo, carregado de selos. Ela nunca tivera a chance de pôr mais do que o mínimo de selos no casaco de Tajima-sama, mas sabia que Madara pretendia mantê-lo como reserva, e ela queria que ele estivesse bem protegido. Um núcleo novo também permitia soltar o casaco um pouco. Madara era mais largo nos ombros do que o pai fora, e mais sólido. Também ajudava a ideia de que era um casaco novo com um forro de retalhos resgatado, em vez de Madara usar o casaco em que o pai morreu. Era assim que ela dizia ao resto do clã também: resgatei o forro e pus num casaco novo era mais reconfortante e positivo do que reparei o casaco para outra pessoa vestir. Claro, nem todo mundo tinha casacos antigos para reaproveitar. Havia muitos adolescentes furiosos e feridos, com Sharingan recém-despertos, querendo entrar na guarda externa naquele ano. A maioria precisava de casaco. Madara se recusou a baixar a idade de entrada. Na verdade, elevou para 16. Mas os de 14 e 15 ainda recebiam treino da guarda externa e ficavam ligados à guarda doméstica para patrulhas locais, levar recados a vilas e cidades próximas e fazer recolhimentos de comércio com mercadores civis. Alguns dos adolescentes mais espertos puxaram conversa com Iori até convencerem o curandeiro a ensiná-los noções básicas de farmácia e cura. As equipes de cura talvez não fossem para a linha de frente, mas o clã precisava de cada uma delas, independente da idade, e elas quase sempre eram estacionadas perto do campo de batalha. Às vezes a luta chegava até elas. Por isso, os aprendizes médicos de Iori também eram treinados como especialistas em armas de longo alcance e mestres em armadilhas. Haveria mais especialistas em genjutsu, mas nenhum senju jamais olhava um Uchiha nos olhos em campo de batalha. Eles eram treinados para evitar isso. Como conseguiam fazer isso era um mistério para Kita, mas conseguiam. Todos aqueles adolescentes precisavam de armadura também, e o clã, ao menos, estava com recursos e tempo para fornecer, em vez de deixá-los comprar por conta própria, ou não comprar. Armadura básica de couro ajustável com algumas placas de metal, para que não precisassem de um conjunto novo conforme crescessem. Não era nada incrível, mas era muito melhor do que nada. Quando o verão apertou, Madara enviou uma pequena equipe ao norte para comprar areia de ferro em grande quantidade de novo. Os estoques estavam baixando, e armar tanta gente significava que precisariam de mais aço para manter todos supridos.
Ele também aumentou um pouco o pedido local trimestral, não muito, só o suficiente para não precisarem parar de fazer facas para manter todo mundo abastecido de shuriken. Papai veio visitar. Aparentemente, Glenn estava decidido a se tornar ferreiro de arame agora e trabalhava duro apesar das dificuldades físicas. Tekkari tinha acabado de fazer 4 anos e era jovem demais para ficar muito tempo na forja, mas se afeiçoara a um dos primos de papai, que fazia shuriken, tanto as grandes quanto as de tamanho normal, e papai considerava colocá-lo como aprendiz ali. Como o papai já tinha o primo e ajudando como colega mestre e não era o único ferreiro de arame do clã, Kita achou que era uma boa ideia. A tia Nico não era casada, e a sobrinha que ela treinara para sucedê-la tinha engravidado recentemente, então Tekkari poderia aprender e dominar a fabricação de shuriken enquanto Naeba se dedicava a criar os próprios filhos. Kinu ainda era pequena, então que ofício escolheria era uma incógnita. Tateshina tinha 16, e vovó disse que ela estava quase pronta para seu projeto de maestria. Era emocionante. O clã teria mais uma verdadeira mestra tecelã, o que permitiria fazer mais com a seda. Algumas integrantes do coletivo de viúvas tinham se especializado em tingimento, outras estavam experimentando shibori, tingimento por amarração. Então, em breve, os Uchiha talvez pudessem produzir seus próprios kimonos Kazuri com padrões. Era uma ideia animadora. Kita queria que aquela paz durasse, mas os murmúrios e fofocas dentro do clã deixavam claro que, por mais que Madara quisesse paz, os Uchiha, no geral, não cooperariam. Queriam vingança pela perda de tantos que jamais se prepararam para perder. Ninguém entrava na guarda externa achando que viveria até se aposentar, exceto talvez para sair aleijado, e todos sabiam disso. Mais cedo ou mais tarde, alguém faria um movimento, independentemente das ordens de Madara para deixar os Senju reabrirem as hostilidades primeiro. Doía, mas Kita suspeitava que seria preciso a instigação de uma nova rodada de perdas amargas para que, enfim, as pessoas entendessem o desperdício absoluto da guerra. Ela não estava ansiosa por isso. Julho era difícil para Kita, assim como outubro provavelmente seria difícil para ele. Madara já sabia que ia sofrer. O Obon ajudava um pouco. Depois, o clima ficava menos sufocante, o que tornava mais fácil dormir à noite. Bem, mais fácil para as crianças dormirem. Madara não estava dormindo tanto quanto poderia e aproveitava cada segundo disso, porque, quando agosto se despediu, Kita decidiu que queria se aproximar dele de um jeito mais íntimo. Queria, inclusive, que ele a olhasse com o Sharingan durante essa intimidade. O que, para ele, tornava intensamente difícil até encadear um pensamento coerente, quanto mais participar. Pelo menos nas primeiras vezes. Aos poucos ele foi criando tolerância, embora soubesse perfeitamente que Kita se divertia com o fato de conseguir deixá-lo rubro e incapaz de falar ao apenas desatar com graça a faixa do kimono e conduzir as mãos dele até sua pele. Kita estava mais do que feliz em manter um ritmo lento, e ele a amava ainda mais por isso. Se ela o pressionasse, ele tinha medo de perder o controle, e, acima de tudo, tinha medo de machucá-la. Sabia que seria fácil demais machucá-la. E se recusava. Ela era preciosa demais para correr esse risco. Ela também não tinha pudor algum de deixá-lo saber o quanto gostava dele. Fazia isso de formas pequenas e certeiras, com uma confiança que o desarmava. Ela passou a escrever haikais insinuantes, discretos, e a deixá-los no meio dos papéis do trabalho dele. Izuna achava hilário quanto Madara ficava vermelho e se recusava a deixar que ele os queimasse. O irmão, terrível, ainda mandou fazer uma caixinha laqueada para guardar todos. Ser desejado assim era desorientador. Se fosse apenas Kita interessada nele fisicamente, seria diferente, ele já tinha se acostumado a ignorar pessoas suspirando por sua aparência em missões. Mas a atração dela não era só a aparência. Ela gostava do corpo dele porque era o corpo dele, não como uma coisa genérica. Ela se sentia atraída por ele como pessoa, por tudo que o tornava único. O corpo era apenas uma faceta disso. Ele sabia disso porque ela sussurrara, em momentos em que o mundo encolhia para os dois, que era ele, inteiro, que ela queria. E ele sabia que era verdade porque ela não conseguia esconder nada do Sharingan, e ela sabia disso também. Essa verdade aberta alimentava o fogo sob a pele dele tanto quanto o jeito como ela dizia o nome dele, baixo,
quando ele aprendia a ler os sinais dela e a respeitar o ritmo que ela escolhia. Ela era linda. E ele a queria tanto que às vezes mal conseguia respirar diante daquela fome assustadora. Era uma coisa tão grande que o paralisava, forçando-o a ir devagar, passo por passo, até se acostumar com aquela nova camada do relacionamento e com as mudanças que ela trazia. Outubro foi difícil. Ele ficou grato por ter Kita ao lado, sustentando tanto ele quanto Izuna como podia. Outubro também trouxe à tona coisas que ele não tinha percebido antes, mas que diziam muito sobre o estilo de liderança do pai. Coisas que não eram boas. Kita, você vai retomar suas funções como chefe da guarda doméstica agora que as meninas estão maiores. Kita ergueu os olhos do bastidor de bordado. Era um casaco de retalhos para Oshiki, sobrinho mais velho de Taka, que acabará de entrar na guarda externa e era herdeiro de Taka agora que ela deixará claro que nunca se casaria. O pai de Oshiki, Omoto, estava morto havia mais de um ano, uma das primeiras vítimas da tática Senju de atacar mercadores. Madara, eu não sou a chefe da guarda doméstica. Madara parou, sentindo o chakra de Izuna tremular quando ele se virou para encarar os dois. Otsama disse que você era. Kita fitou Madara com firmeza. Madara, a tradição do clã Uchiha determina que o chefe da guarda doméstica seja um membro sênior da linhagem Amaterasu, e eu definitivamente não sou. Eu sou a mestra de selos do clã, o que por si só já é um cargo de tempo integral e exige que eu não favoreça nenhum ramo do clã em detrimento dos demais. E, além disso, ser sua esposa também é um trabalho de tempo integral. Eu não tenho tempo para ser chefe da guarda doméstica também. Obabarioba é a chefe da guarda doméstica. Se Izuna tiver interesse, pode treinar para ser o sucessor dela. Se não, eu imagino que Minakata assumirá. Então por que Otsama disse que você era? A noiva dele se ajeitou levemente no tatami, esteira de palha trançada, e Madara soube, de forma abrupta, que não ia gostar da resposta. Ao se casar com Itomi-sama, Tajima-sama insistiu que seu tio-avô Mitama-san abdicasse em favor dela. Ele o fez, mas Itomi-sama não tinha inclinação para se opor ao que seu pai queria, mesmo quando isso não beneficiava o clã como um todo. Então Mitama-san treinou Ninigi-sama e Obabarioba em segredo, para que, entre os dois, pudessem oferecer o que Itomi-sama negligenciava. Quando Itomi-sama morreu, Tajima-sama decidiu que não havia necessidade de nomear um novo chefe da guarda doméstica. Quando Mitama-san protestou, seu pai o acusou de traição e o executou. Ninigi-sama assumiu essas funções em segredo no lugar dele. Então Tajima-sama descobriu o que Ninigi-sama estava fazendo. Madara sabia o que o pai fizera com o tio, seu próprio irmão. Ele estivera lá quando o pai acusou Ninigi-Oji de traição e o executou. Tinha sido por isso? O pai também executará Mitama, o tio-avô que o levava para ver o tio-avô Moreia voar com seus falcões? Não tinha sido um acidente, como Obabarioba dissera. Acho que Tajima-sama sabia que Obabarioba ainda fazia parte disso. Kita continuou, quieta, mas ela era uma ameaça muito menor à autoridade dele do que Ninigi-sama. Foi por isso que ele ordenou que ela me treinasse como convém a um chefe da guarda doméstica quando me prometeu a você. Mas, como deixei claro para Oba-san desde o início que eu não queria ser chefe da guarda doméstica, ela concordou em me ensinar sobre a guarda doméstica e em me auxiliar nessas tarefas, com a implicação de que eu não usurparia a autoridade dela em momento algum. Então Oba-san é a chefe da guarda doméstica, e você só estava cobrindo por ela, Izuna disse, seco. Bem, eu estava fazendo a maior parte do trabalho quando Yazakatone e Shironoshi nasceram tão próximos, porque ela não tinha tempo, mas vocês dois sabem o quanto eu estava correndo naquela época. Sim. Ela tinha mais para fazer do que era humanamente possível. Que era exatamente o ponto de ela não querer ser chefe da guarda doméstica. Eu acho que Izuna-san poderia ser um excelente chefe da guarda doméstica, se escolhesse ser. Kita acrescentou, com cuidado, cortando uma linha, porque ele tem um entendimento muito refinado de política e sabe conduzir pessoas. Mas eu não sei se ele quer. Nem sei se você confiaria nele para compartilhar a liderança do clã com você, Madara. A sugestão por trás disso era clara. O pai dele não confiara nos próprios irmãos para isso. Era triste. Eu confio no Izuna, Madara disse, firme. Mas a escolha é dele.
Izuna franziu a testa. Eu vou pensar nisso, Nizam. Pode ser interessante. O Ikkaku é basicamente seu segundo em assuntos da guarda externa, então eu não encaixo em lugar nenhum agora. Ele olhou para Kita. A Oba-san se incomodaria se eu acompanhasse um pouco, só para entender como funciona, antes de decidir. Acho que primeiro eu deveria garantir a ela que vocês dois sabem e que está tudo bem, Kita disse com firmeza. Depois, Madara deve visitá-la para dizer o mesmo, e sugerir que Izuna aprenda mais sobre o papel, com a possibilidade de sucedê-la. Depois disso, tornem público. Façam parecer que vocês estão devolvendo a chefia ao Babarioba porque eu tenho trabalho demais, e não que estávamos agindo pelas suas costas e agora vocês só estão oficializando. Madara assentiu. Era diplomático, e permitia evitar a história familiar dolorosa, ao mesmo tempo em que esclarecia responsabilidades para nada cair pelas frestas. Ainda assim, as implicações o enojavam. O pai matou o próprio irmão por tentar cuidar do clã? Madara nunca faria isso. Izuna jamais tentaria usurpar sua autoridade como chefe da guarda externa. E, embora discutisse com Madara às vezes, era porque queria o melhor para o clã e achava que certas coisas deveriam ser feitas de outra forma. Isso não era ameaça. Era Izuna tentando ajudar. O pai matou o tio por tentar ajudar? Madara ficou grato quando Toshi-chan escalou para o colo dele. Era uma desculpa para abraçá-la. E, naquele momento, ele precisava daquele abraço. Kita, por sua vez, estava imensamente grata por não ter mais o peso daquela história de chefe da guarda doméstica sobre os ombros. Ela não tinha certeza se Izuna realmente assumiria o papel. Ele gostava de lutar na linha de frente e tinha opiniões fortes sobre se opor ao Senju sempre que possível. Mas, mesmo que ele apenas acompanhasse o Babarioba por um tempo, isso já parecia estar ajudando a apaziguar as brigas internas. Com o benefício do olhar de trás, Kita via que boa parte do problema era que muitos anciãos e chefes de linhagem se sentiam insultados por Tajima-sama ter colocado uma menina de um ramo menor, de uma linhagem menos influente, com autoridade sobre todos eles. Isso alimentara a animosidade quando ela mudou coisas que não beneficiavam imediata e pessoalmente cada um. Agora, com o Babarioba oficialmente no comando e Izuna como aprendiz, todos se sentiam mais vistos e reconhecidos, porque ambos vinham da linhagem Amaterasu principal e Izuna era irmão de Madara. Talvez, entre os dois, conseguissem promover um pouco mais de coesão, porque o clã estava num ponto muito baixo. É sempre assim, essa briguinha mesquinha, Izuna exigiu, mais ou menos uma semana depois do anúncio de Madara, sentando-se no engava de frente para Kita enquanto ela afiava seda da paz. Sim, Kita assegurou. Na verdade, provavelmente a menos do que o normal. Todo mundo parece muito satisfeito por a guarda doméstica estar de volta, oficialmente, sob a égide da linhagem Amaterasu. E Otsama permitia isso. Ele incentivava Kita corrigiu, calma. Com todos se atacando e brigando entre si, nunca havia coesão suficiente para apresentarem ideias próprias que se opusessem às decisões dele, ou para impedi-lo quando ele tomava decisões unilaterais sobre a guarda doméstica. Mas isso não é bom para o clã. Kita olhou para ele. Você já deveria ter percebido que seu pai se importava mais com a visão dele para o clã, totalmente sob a autoridade dele, do que com a maioria das pessoas reais que compõem o clã. Izuna lançou um olhar de pura raiva. Eu vou treinar com o Madara, anunciou, antes de sair pisando duro. Ah, então talvez ele não tivesse percebido antes. Ela deveria se desculpar. É claro que, sendo filho de Tajima-sama e, em geral, estando do lado privilegiado das decisões do pai, fazia sentido que ele não tivesse visto muito do outro lado. Bem, Izuna assumisse ou não o comando da guarda doméstica, seria bom para ele ampliar o horizonte. Quando voltou a fiar, Kita se perguntou, ociosa, se estar exposto à família nesse contexto afetaria a filosofia pessoal dele sobre a natureza cíclica da realidade. Afinal, se a realidade era realmente cíclica, então todas aquelas discussões também eram inevitáveis e continuariam retornando, assim como a guerra com o Senju parecia retornar. Izuna sequer percebia que tentar resolver as brigas e promover harmonia no clã ia contra as crenças que ele dizia ter? Provavelmente não. O aniversário de Kita trouxe uma antecipação doce.
Ela tinha 20 agora, velho o suficiente para casar, e queria muito casar com Madara. Claro, ainda havia a cerimônia de maioridade em janeiro, quando ela usaria o Furizode, kimono de mangas longas, colorido da linhagem Toyotama pela primeira e, provavelmente, última vez. Mas, com o cessar-fogo ainda em vigor, os preparativos do casamento já avançavam. A data fora provisoriamente marcada para Rishun, o primeiro dia da primavera, em 4 de fevereiro, e o clã inteiro parecia ansioso por isso. Tateshina já tecia o kimono de noiva. Casamentos de chefes de clã aconteciam uma vez por geração e eram uma oportunidade de todo mundo comer comida excelente às custas do clã. Kita ficaria mais surpresa se as pessoas não estivessem animadas. O maior presente de aniversário foi um conjunto completo de utensílios para a cerimônia do chá, uma mistura de itens novos encomendados por Madara, heranças de família deixadas para ela por vovó. Kita nem sabia que vovó tinha um chaki, quanto mais um fukuza antigo, e uma tigela de chá apresentada pelos novos oleiros Uchiha, com um belíssimo padrão mancha de óleo azul-negro no esmalte. Os dois especialistas civis agora tinham esposas Uchiha, então eram parte do clã de fato. Era um alívio ter seu próprio conjunto, em vez de depender dos utensílios do chefe da guarda externa. Madara garantiu que todas as caixas laqueadas tivessem dragões d'água, além dos tradicionais leques Uchiha e chamas, para fazer referência à linhagem dela. Kita amou. Ela também amou as irmãzinhas, que fizeram um café da manhã farto e, em seguida, abriram os rolos de padrões da linhagem Toyotama, tentando fazê-lo escolher um de maneira sutil. Naka estava muito melhor em patchwork. O bordado de Midori também era firme, ainda que lento. Entre as duas, conseguiriam fazer um bom casaco com pouca interferência de Kita. Kita fingiu que não entendeu e mostrou a elas o seu design Toyotama favorito, um que ela mesma contribuíra para a coleção. Não era o mais complexo, mas era desafiador. Se elas conseguissem, ela tiraria tempo para avaliar as habilidades individuais, garantir que Naka estivesse bem formada e decidir se ambas já tinham aprendido tudo o que ela podia ensinar. Se sim, aos 14, Naka já era velho bastante para aceitar comissões independentes. Midori mal tinha 12, mas bordava bem o suficiente para viver decorando obi, faixa de kimono, e embelezando o tecido produzido por Tateshina, mesmo sem as habilidades de selamento, que trariam dinheiro ao clã de uma forma que os hobbies preferidos dela não trariam. Kita se sentia profundamente orgulhosa das irmãs. A pequena Kinu-chan, com 3 anos, foi até o salão do clã com uma cesta de ovos frescos de codorna, para omeletes e para cozinhar no ponto para bentos, como sua primeira missão, e Kita quase chorou de alegria. Ela não tinha visto muito a menina, com tudo o que aconteceu no último ano, e Kinu era completamente adorável. Só que Kita não fazia ideia de onde tinham vindo aqueles cachos. Kita tinha o cabelo liso e reto de vovó, e a maioria das irmãs tinha fios em diferentes graus do desalinho Uchiha, Toshi e Azami incluídas. Mas cachos de verdade? Era incomum. E bonito. O aniversário de Madara veio e foi. O ano novo veio e foi. E então, de repente, Kita foi sequestrada por vovó, liderando um conglomerado de parentes Toyotama. Ela nem sabia que tanta gente era parente próxima. Elas a conduziram pelo banho do clã, um dos banhos do clã, porque a prosperidade dos Uchiha levará à construção de um segundo banho compartilhado, além de vários privados. Arrumaram o cabelo dela num penteado complexo e elaborado, pintaram seu rosto e a vestiram com um furizode de um azul pálido deslumbrante, bordado com grous, flor de ameixeira, ondas espumosas e dragões d'água, além de pinheiros, bambus e outras alusões simbólicas à vida longa e boa fortuna. O obi acompanhava o padrão de ondas, maior e mais geométrico, com pares de koi no centro de cada onda, puxando, no tecido, todas as cores do bordado do furizode. Kita se sentiu muito, muito bonita, mesmo antes de o colar de pele ser colocado sobre os ombros. Ela tinha saquinhos perfumados escondidos na dobra do obi. As unhas estavam cuidadas. Ela mal reconhecia a mulher no espelho quando vovó enxugou os próprios olhos com um lenço e a vovó Fuji, banguela, abriu um sorriso largo para ela, Sharingan brilhando. Então Kita foi apressada até o santuário do clã para receber a bênção e se juntar a todos que atingiriam a maioridade naquele ano, um grupo de homens e mulheres no fim da adolescência e alguns outros de 20.
O chefe da guarda doméstica e o chefe da guarda externos parabenizaram por chegarem à vida adulta e acrescentaram formalmente seus nomes ao registro do clã. Nomes de crianças só constavam no registro do santuário, para que, se morressem jovens, pudessem se tornar espíritos da família. Um membro adulto, com um nome no registro, podia se casar sem precisar do consentimento dos pais, abrir um negócio, mudar para uma casa vaga e tinha o direito de se dirigir pessoalmente aos anciãos e chefes em casos que exigissem julgamento ou resolução. Madara encarou Kita por vários segundos quando ela chegou à frente da fila, completamente sem fala, fazendo Babarioba revirar os olhos com carinho e cutucá-lo antes de pegar o pincel e adicionar o nome de Kita aos registros. A noiva dele ficou escarlate, conseguiu gaguejar as palavras de acolhimento e reconhecimento exigidas, enquanto os adultos na plateia riam, cúmplices, do quanto ele estava apaixonado. Ele ficou quase roxo quando Kita, em seu primeiro ato como adulto oficial, ficou na ponta dos pés e lhe deu um beijo leve nos lábios, ali mesmo, diante do clã inteiro. Houve uma explosão de aplausos e assobios, apesar da violação espontânea do protocolo. Todo mundo no clã Uchiha apreciava uma boa história de amor. Kita então foi ficar com papai e os irmãos, bem vestidos, para que Madara se recompusesse e continuasse suas funções sem se distrair, até que todos fossem reconhecidos. Depois, houve um almoço em buffet, pago conjuntamente pelos parentes próximos dos participantes, e todo o clã podia comer à vontade. Izuna a encontrou de imediato, a resgatou com suavidade das garras da família e a puxou para perto de Madara. Aqui. Você fica de olho nele enquanto eu pego comida. Eu não preciso ser administrado, Izuna. Madara protestou, mas sem convicção, porque encarava Kita com os olhos amolecidos. Kita percebeu, eles se casariam em menos de um mês. Sentiu o rosto corar sob a maquiagem. 8 anos de amizade que se transformaram, devagar, em cortejo, e agora quase terminavam. Em breve estariam casados, com tudo o que isso significava, entrando numa nova etapa juntos. Madara lia com facilidade. A ternura dele ganhou uma centelha quente quando ele encaixou a mão dela em seu braço e se inclinou, aproximando os rostos. Você está magnífica, ele disse, rouco. Os olhos dele brilharam por um instante em escarlate enquanto ele absorvia cada detalhe do traje e da aparência dela. Tão perto, Kita viu uma mancha do batom vermelho dela na boca dele. Obrigada, ela disse, tímida, mexendo no leque com a mão livre. Só para você saber, ele acrescentou, provocando, os olhos voltando ao preto, ninguém vai deixar você esquecer que fez aquilo. Como ninguém vai deixar você esquecer que ficou sem palavras, Kita provocou de volta, apoiando a cabeça no ombro dele. Madara resmungou, e o chakra dele, quente como o ar de um forno, se enroscou levemente na cintura dela com um toque quase presunçoso. Eles só estão com inveja porque é você que vai casar comigo. Kita deixou escapar uma risadinha. E, verdade seja dita, talvez alguns estivessem mesmo. Nem que fosse porque ela era a principal especialista em selos do clã, além disso, a especialista em casacos de retalho de seda. Os casacos Uchiha eram um item de prestígio. E, embora Kita fosse uma entre 4 ou 5 pessoas na linhagem Toyotama que faziam casacos estampados regulares, ela era a única autorizada a fazer e manter os casacos de retalho de seda. Naka chegaria lá em breve, mas ainda não tinha chegado. Havia também o fato de que jogar aquele infiltrador Senju no chiqueiro e assistir, sem emoção, ao fim dele, rendara a Kita alguns admiradores mais velhos, aprovadores, tanto na guarda doméstica quanto na guarda externa. Kita tentava não pensar nisso. Não fora seu melhor momento. Bem longe disso. E o Izuna decidiu se vai sair de casa quando a gente casar, Kita perguntou, preferindo outro assunto. Ele diz que vai ficar até a gente precisar do quarto dele para enfiar mais crianças. Madara respondeu, seco. Depois da morte de Tajima-sama, Madara esvaziou o quarto do pai para que Midori, Naka e Benten dormissem lá, em vez do quartinho apertado. Azami e Toshi estavam no quartinho agora. Bem, elas eram colocadas para dormir no quartinho. Frequentemente acordavam de madrugada e atravessavam o Fuzuma, porta corrediça, para entrar na cama com Kita e Madara, antes de voltarem a dormir. Madara já tinha mudado as coisas dele para o quarto dela fazia tempo. Izuna, ultimamente, tinha um quarto só para si.
Então vai ficar, Kita concluiu. O quarto antigo de Tajima-sama era grande o bastante para caber mais 2 futons. Naka provavelmente não ficaria no salão do clã depois de dominar o ofício. Todo o equipamento e material de mamãe estavam de volta na casa da família, junto dos bichos da seda e das amoreiras. Como era, Naka voltava para casa com frequência para ajudar Tateshina com os bichos da seda, e grande parte da estamparia era feita na oficina ao lado da casa, e não na oficina de selos de Kita. Fazia menos sujeira sim, já que a casa de papai ficava na borda do distrito de artesanato e agricultura, de frente para o rio, e não no coração do setor residencial. Kita suspeitava que Naka herdaria aquela casa, em vez de se mudar para a casa do marido. Não era como se as amoreiras pudessem ser transferidas, e nem provavelmente se sentiria mais confortável numa casa perto da oficina de papai, já que as cicatrizes dele dificultavam andar longas distâncias. Como aquela casa fora de vovô e vovó, e papai se mudará para lá quando se casou com mamãe, não seria a primeira vez que as coisas terminariam assim. A herança Uchiha sempre foi menos sobre quem é o filho mais velho e mais sobre quem tinha as habilidades adequadas e faria bom uso dos recursos. Madara teve uma semana de uma felicidade conjugal delirante, enlouquecedora e plena antes de tudo despencar de novo. Uma semana. Ele ficou tão furioso com Uchiha Komaki por isso. Você quebrou o cessar-fogo. Komaki tentava parecer desafiador, mas parecia sobretudo aterrorizado. Madara sabia que não regulava o próprio instinto assassino muito bem, mas, naquele momento, não se importava nem um pouco. Havia Senju na estrada. Você estava numa missão comercial, Madara rosnou, o mundo com bordas vermelhas sob o Sharingan. Eles atacaram você. Sim. Não era verdade. Madara via. O rosto dele se contorceu. Komaki encolheu. Mentiroso. Então eu ataquei primeiro. Eles iam atacar a gente de qualquer jeito. Eu reconheci quem estava no comando. Ele matou o meu irmão. Você quebrou o cessar-fogo, Madara sibilou, o que significa que todas as mortes que vierem agora caem sobre a sua cabeça. Cada funeral. Cada aleijão. Tudo. Uchiha vão morrer porque você não foi capaz de me obedecer. Os membros da guarda externa presentes lembravam, visivelmente, como Tajima-sama teria reagido a uma desobediência dessas. Hakodate e os outros do esquadrão responsável claramente esperavam ser decapitados ali mesmo, enquanto Komaki caía de joelhos, cinzento, lutando para respirar. Te executar seria uma gentileza, Madara disse entre dentes, forçando-se a conter a fúria para o coração de Komaki não falhar de vez, então eu não vou. Você vai ver nossos parentes morrerem. Vai ouvir nossas parentes de luto. Vai ver órfãos implorarem pelos pais. E vai saber que foi você quem trouxe mais perda para todos eles, porque foi egoísta demais para reconhecer que todo mundo perdeu família. Todo mundo. Meu irmão. Eu perdi 3 irmãos mais novos para o Senju. Madara berrou. 3. E eu ainda faria paz com ele se pudesse, enquanto eu ainda tenho um irmão e parentes para perder. Mas, graças a você, teremos guerra e morte e mais perdas. Que você se engasgue com a guerra. Ele ia levar aquele esquadrão consigo toda vez que tivesse de enfrentar a Shirama, até que cada um deles odiasse a procissão interminável de morte e mutilação tanto quanto ele, ou morresse tentando fugir daquilo. Madara deu as costas e saiu pisando duro, antes que perdesse o autocontrole e estrangulasse Komaki ali mesmo. Lá se iam os sonhos de paz. Ele teria de refazer toda a estratégia de missões do ano para levar em conta ataque Senju e tentar encontrar um jeito de tornar o conflito menos desigual e menos defensivo. Primeiro, porém, ele ia arrastar Izuna para um treino, para gastar a raiva. Kita não tinha de lidar com ele assim. E ele não queria assustar as meninas. 2 anos. Ela estava casada havia 2 anos, e a guerra não parava. Kita tinha planejado descosturar os selos de fortalecimento imunológico das roupas cerca de 1 mês depois do casamento, mas então um guerreiro da guarda externa colocou o próprio luto acima do bem-estar do clã, e Kita desistiu. Não era hora de trazer uma criança ao mundo. Ela já tinha 2 pequenas para cuidar. Ainda assim,
ela sabia que seus selos não eram um método anticoncepcional totalmente eficaz, nem eram as tisanas de ervas que bebia todos os dias. Iori usava tudo isso, e ainda assim estava grávida. Iori descosturou os selos das roupas assim que percebeu a gravidez, para não perder o bebê. Podia ser perigoso, e não havia necessidade de piorar. Ikkaku já estava fora de si, de tanta preocupação com a esposa. Ikkaku era agora o membro mais experiente da guarda externa depois de Madara. Tsuyoshi estava morto. Taka também. Taka morreu nos braços de Oshiki, o que despertou o Manjiki dele. E Kazushi e Omuzubi também estavam mortos. Na verdade, toda a linhagem Jin estava extinta, exceto Kagutsushi, o filho de Omuzubi, que tinha 8 anos e vivia com uma tia materna que já cuidava de mais 6 órfãos vagamente aparentados. Os selos de Kita, de reforço imunológico e mata-infecção, fizeram mais bebês sobreviverem aos primeiros anos ao longo da última década. Mas, combinados com a guerra consumindo os adultos, o resultado era que quase metade dos Uchiha ainda vivos tinha menos de 14 anos. Metade. Não fazia bem aos nervos de ninguém, especialmente agora que não havia membros suficientes da guarda doméstica para vigiar as fronteiras com consistência. Muitos dos mais jovens haviam se transferido para a guarda externa para reforçar números. E, em caso de incursão séria, seria um desastre. A única coisa positiva era que o clã não estava sem comida nem sem dinheiro. Havia mercado para carvão, tinta, cerâmica e seda Uchiha. Ainda tinham areia de ferro armazenado bastante para manter todos armados, pelo próximo ano, talvez. O clima favorecera as colheitas. Havia carne e peixe para todos. O problema era que 2/3 dos adultos estavam no campo de batalha ou em missões. O terço restante, um punhado de anciãos inválidos e um núcleo exausto de mulheres e artesãos, cuidava dos campos, alimentava o gado, ensinava as crianças e fazia o trabalho necessário para manter o clã funcionando, com a ajuda de adolescentes ainda jovens demais para a guarda externa e das crianças sob seus cuidados. Até papai estava indo em missões comerciais agora, só para liberar um guerreiro que serviria melhor ao clã em outro lugar. Bem, papai ia em missões comerciais, até o dia em que não voltou. Jnen estava como aprendiz do primo Yai agora. A tia Nico acolhera Tekari, já que ele era aprendiz dela de todo modo. Naka tinha 16 e já era fazedora de casacos por conta própria, então foi autorizada a manter a casa. Midori se mantinha no bordado e nos selos, entre ajudar na lavoura e com o gado. O trabalho dela não era menos necessário. As duas viviam com vovó e com Kinu, de 5 anos, que tinha reservas de chakra surpreendentemente fortes e já ajudava Yai a manter a produção de carvão. Talvez entrasse na metalurgia de arame quando fosse maior. Tateshina tinha se casado recentemente e contribuía muito ao clã com sua tecelagem. O marido era Takao, um dos exatos 6 Toyotama de linha principal ainda vivos. Ele estava na guarda externa e podia deixar Kita viúva a qualquer momento. Ela torcia para que isso não acontecesse, mas não havia garantias. Kita também podia ficar viúva a qualquer momento. A visão de Madara deteriorava com o uso contínuo do Manjiki em batalha. Ele precisava manter o Sharingan ativo o tempo todo só para enxergar o campo de batalha, e Kita sabia que isso consumia. Consumira Izuna também. Mas o cunhado tentava não tocar no assunto, porque sabia que Madara interpretaria isso como culpa sua. Não havia nada que Kita pudesse fazer além de trabalhar nos selos, cuidar das crianças, garantir que o marido e o cunhado tivessem uma casa quente e acolhedora para onde voltar, e comida boa. Escrever cartas aos aliados do clã em nome do marido. E rezar, desesperadamente, por um milagre. Ela tinha todo tipo de selo que poderia remodelar o campo de batalha por completo. Mas, para funcionar, a guarda externa inteira teria de comprar o plano. Ela não podia obrigá-los. Madara teria de ordenar. E, mesmo assim, não havia garantia de que obedeceriam. Bem, provavelmente obedeceriam. Depois que os remanescentes do esquadrão que iniciará tudo se suicidaram no outono do ano anterior, a guarda externa se tornará muito rigorosa em seguir exatamente o que seu chefe esperava. Mas obedecer em situações familiares não era o mesmo que obedecer quando alguém te mandava fazer algo novo e profundamente estranho.
Kita estava chegando ao ponto de estar disposta a arriscar. Talvez devesse falar com o marido na próxima vez que ele estivesse em casa. Ela já tinha tudo pronto. Os dois aprendizes sobreviventes, um sem a perna esquerda abaixo do joelho, a outra sem mãos, pintando com o pincel preso entre os dentes, eram favoráveis e cautelosamente esperançosos. Ela precisava contar a Madara. A essa altura, o clã inteiro reconhecia que estavam perdendo e, por mais que muitos tivessem morrido, a maioria dos que restavam só queria sobreviver. Que se dane vingança. Era mais um dia. Mais um campo de batalha revolvido em lama carmesim. Madara enfrentava Shirama. Izuna enfrentava Tobirama. Ikaku se batia com uma Senju vagamente familiar, coque alto e armadura azul, Baika. K. Alguma flor, enfim. Até então, naquela manhã, os feridos estavam conseguindo se arrastar para fora do campo. Mas Madara já via um corpo num casaco Uchiha. Então seria, no mínimo, mais um funeral. Madara estava tão cansado de funerais. Ele participava de cada um. Era seu dever, como chefe da guarda externa, honrar os sacrifícios de seus homens e mulheres. E cada funeral dilacerava seu coração. Ele era o líder de um clã de crianças e aleijados, de pessoas que sabiam lutar porque sabiam que ninguém podia protegê-las. Aquilo era tão distante do sonho de infância que doía. Todo dia. Então Tobirama se moveu rápido demais. Impossivelmente rápido, atravessando o campo de batalha mais rápido do que até o Sharingan conseguia acompanhar. Izuna caiu atrás dele, sangue manchando o casaco escuro e... Izuna! Não! Não, 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 não! Ele não podia perder Izuna. Não o irmãozinho. A retirada foi desorganizada, e Madara precisou segurar a retaguarda para garantir que os Senju não o seguissem. Mas a Shirama pareceu satisfeito em deixá-los fugir. Alguns dos mais capazes, com a técnica de chakra Indiori, carregaram Izuna de volta ao complexo do clã o mais rápido possível. Madara rezou para que Iori conseguisse fazer algo. Mas já tinha visto membros do clã morrerem com feridas a centímetros de onde Izuna sangrava. E o pavor o engolia. Não o Izuna. Não o Izuna. Por favor. Deixa um like, um comentário e não esquece de se inscrever no canal.